7 animais que podem derrotar um urso pardo? Será que são tantos animais assim? Uma vez a gente trouxe aqui animais que podem derrotar o urso polar, só tinham 6 na lista. Vamos ver aqui do urso pardo, já vão se inscrevendo aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa muito like nesse vídeo para fortalecer o crescimento do canal. E desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem não me conhece, sou o biólogo Gabriel e sejam bem-vindos ao Planeta do Conhecimento. Bora reagir hoje ao canal Conhecimento Animal. Vamos lá. Você já se perguntou qual animal seria capaz de enfrentar um urso pardo e sair vitorioso? Pois hoje, você vai descobrir os 7 animais que podem derrotar um dos predadores mais temidos da natureza. Não estamos falando de superpoderes ou de ficção científica. Estamos falando de animais reais, com habilidades tão impressionantes que fazem até o gigante urso pardo pensar 2 vezes antes de entrar numa briga. E o mais surpreendente, alguns desses animais são menores, mas possuem estratégias de combate tão brutais que viram o jogo a seu favor. Então segura firme, porque o que você vai ver agora é uma verdadeira batalha da vida selvagem, onde apenas os mais fortes, rápidos ou inteligentes sobrevivem. No caso, os mais aptos. Começando com o tigre siberiano, que é o maior felino do mundo. E embora geralmente evite confrontos diretos, ele possui recursos letais que o tornam um adversário perigoso até mesmo para o temido urso pardo. Olha, eu não colocaria o tigre siberiano nessa lista não, tá? A menos que ele seja um adulto e frente a um filhote. Aí é claro, um filhote, um juvenil, agora contra um adulto, gente. Um macho adulto no auge de urso contra um tigre, não tem o que o tigre possa fazer. Ele só vence no quesito agilidade e velocidade. Ele sendo rápido, ele sendo ágil, gente, as garras e dentes dele sendo bem afiados, não vão conseguir penetrar com facilidade a pele do urso. O urso ele tem uma camada de pelo muito grossa, muito espessa. Não tem como o tigre conseguir penetrar com as garras ou com os dentes. Que olha, gente... E fora que o urso tem uma força de patada, ele também tem garras e dentes, que aí sim, como o tigre não tem uma camada de pelo tão grossa, tão espessa, é claro que o urso vai ter mais facilidade para causar um ferimento profundo no tigre, entendeu? Não tem como o tigre vencer essa, gente. Teria que ser, sei lá, quanto por cento de chance? 5% contra 95% a favor do urso. Sua principal vantagem está na agilidade e na estratégia de ataque. Diferente do urso, que confia na força bruta, o tigre age com precisão cirúrgica, mirando regiões vulneráveis, como a jugular ou a base do crânio. Em florestas densas da Sibéria, onde ambos coexistem, já foram registrados ataques de tigres a ursos em situações de disputa por carcaças. O felino se aproxima silenciosamente, usa o fator surpresa e desfere um ataque fulminante antes que o urso possa reagir. Além disso, o tigre é mais rápido, tem maior mobilidade lateral e suas garras afiadas podem causar cortes profundos em segundos. Mesmo não consegue não, gente. Sendo menor, o tigre... Olha isso aqui. Essas garras, esses dentes, não conseguem penetrar com facilidade a pele do urso. Não tem como. Olha só como o urso tem muito mais pelo do que o tigre. Fora que o urso é maior, mais pesado, até o tigre conseguir subir aqui na jugular, na cervical, nas carótidas, onde for, o urso meio que já sente e ele já usa a força e já meio que nocauteia o tigre. Entende? Não tem como o tigre penetrar essa pele do urso por causa desses pelos, por causa dessa pelugem aí. O tigre compensa com sua habilidade em usar o terreno a seu favor, emboscando com perfeição. Quando ataca, não há hesitação. Ele vai direto ao ponto vital. A luta seria brutal, mas se o tigre conseguir o elemento surpresa e evitar um confronto prolongado, ele tem grandes chances de sair vencedor. A selva não Na verdade, são pequenas chances. perdoa, e ali, vence quem ataca primeiro e com mais inteligência. Claro
que o urso polar vai entrar nessa lista, né, gente? É o maior carnívoro terrestre, é o maior urso do mundo. É óbvio que o urso polar entra nessa, mas é claro que seria uma luta muito acirrada entre os dois. Seria uma disputa extremamente acirrada entre os ursos. O urso polar é o maior carnívoro terrestre do planeta. E embora viva em ambientes diferentes do urso pardo, um confronto hipotético entre os dois seria uma batalha de titãs. O que dá vantagem ao urso polar é sua força bruta combinada com experiência em caça de grandes presas, como morsas e focas, que exigem precisão e potência extrema. Focas, morsas e belugas. Ele possui patas maiores, garras mais longas e uma mordida incrivelmente poderosa, capaz de atravessar camadas espessas de gordura e pele. Além disso, o urso polar tem um instinto predatório mais agressivo, pois depende exclusivamente da carne para sobreviver, enquanto o urso pardo é mais onívoro e menos focado em matar. É claro que ambos são excelentes predadores, muito eficazes. A diferença é justamente essa, porque o urso pardo ele vive numa vegetação fria, né? Numa floresta temperada, na floresta aí de coníferas, né? Também florestas boreais. Ele vive na tundra, né? Digamos. São florestas de clima seco e frio. Né? A gente está falando de clima temperado, está falando de tundra, onde o urso pardo vive. Sabe? Ele vive em diversos ecossistemas diferentes, diferentemente do urso polar que vive, né, nos polos, vive no Ártico, no Polo Norte, um local extremamente frio, lotado de gelo, de neve. E como lá no Polo Norte os alimentos, os recursos são muito mais escassos, então o urso polar ele depende muito mais dessas carnes para ele poder se alimentar. Então ele tem que ter um instinto predatório muito mais agressivo, entende? Ele precisa ser um predador muito mais eficaz, ele precisa ter muito mais eficiência ao seu favor na hora da caçada, diferentemente do urso pardo, que ele vive num ambiente com mais biodiversidade, num ambiente rico em recursos. Aí ele consegue ser onívoro, ele tem uma alimentação ainda mais diversificada, então ele não passa tantas dificuldades como o urso polar passa, entendeu? Em um combate direto, o urso polar pode usar seu tamanho superior e músculos desenvolvidos para ambientes extremos para dominar fisicamente o oponente. Seu corpo é adaptado para resistir a impactos e manter energia durante longos esforços, o que lhe dá resistência extra em uma luta prolongada. Ele é metódico, implacável e ataca com fúria. Se o combate acontecer em clima frio ou terreno escorregadio, a vantagem se amplia. Nesse cenário, o urso pardo provavelmente seria dominado pela força, resistência e brutalidade do rei do Ártico. O gauro, também conhecido como bisão indiano, é o maior bovino selvagem do planeta e surpreende com uma combinação impressionante de massa muscular, força bruta e comportamento territorial. Chances bem baixas, gente. Um gauro e um urso pardo é literalmente um leão contra um búfalo. O leão tem muita vantagem em relação ao búfalo. Tem alguns casos que o búfalo consegue utilizar o chifre ali na jugular, no pescoço do leão, e causar um ferimento muito grave, né? Mas aí já é um pouco mais difícil, porque na maioria dos casos a gente vê os leões dominando os búfalos. Aqui, é claro, não seria exceção. Tanto que o gauro é praticamente uma presa relativamente fácil, tá? Não dá para dizer que é fácil, mas não dá para dizer que é totalmente difícil. Para o urso pardo conseguir predar um gauro. Com mais de 1 tonelada de peso e músculos densos, ele não é apenas grande, ele é uma verdadeira muralha viva. Em um confronto direto com um urso pardo, o gauro pode vencer por meio de investidas poderosas e chifradas destrutivas. Existe essa probabilidade, mesmo ela sendo baixa. Mas é claro, você comparar leão contra búfalo é similar, é análogo ao urso pardo contra gauro. Mas é claro que a chance do urso pardo vencer o gauro é maior. Mas o que eu estou dizendo? O urso polar abater um gauro não é tão fácil se você comparar com um leão predando um búfalo. Entendeu? A chance do leão
levar o búfalo a óbito, né, o esforço que ele tem que fazer é menor do que o urso contra o gauro, porque o gauro ele é muito maior, ele é muito mais forte, ele é massa muscular pura, entendeu? É muito mais difícil abater. Sua estrutura óssea reforçada no crânio funciona como um ariete, e quando o gauro ganha velocidade, seu impacto é como o de um carro em movimento. Ursos pardos são fortes, mas não têm a mesma capacidade de absorver esse tipo de golpe frontal. Além disso, o gauro é extremamente resistente à dor e costuma lutar até o fim quando se sente ameaçado. Em bandos, eles são quase imparáveis, mas até mesmo um indivíduo isolado pode surpreender qualquer predador com sua coragem e resistência. É claro que é um animal muito forte, muito resistente, difícil de ser abatido. Se está em bando, aí complicou pro urso pardo, né? Porque o urso pardo normalmente ele vive solitário, né? Diferente dos gauros que andam em bando. Tanto que a gente percebe lá na África que os búfalos africanos eles andam em bandos muito grandes, justamente para se defenderem dos leões, que são os predadores deles. Então eles andando em manadas grandes, eles vão se sentir mais protegidos. Os indivíduos mais frágeis ficam mais ali no meio, mais dentro do ciclo. Enquanto os mais fortes, mais resistentes ficam do lado de fora justamente para fazer essa camuflagem, essa capa protetora. Entendeu? E os gauros, eles também fazem exatamente essa mesma coisa. Entende? Mas é claro, o urso pardo vai ter muito mais dificuldade de abater um gauro do que um leão de abater um búfalo. Já houve registros de gaursos matando tigres com apenas uma chifrada. Se o urso pardo subestimasse o gauro e tentasse atacá-lo de frente, poderia acabar sendo arremessado, pisoteado ou empalado. A chave da vitória do gauro está na sua força descomunal, velocidade inesperada e no impacto esmagador que consegue gerar em poucos segundos. À primeira vista, uma girafa pode parecer uma presa fácil para um urso pardo, mas essa impressão muda rapidamente quando se conhece o poder das suas pernas. Com até 6 metros de altura e pesando mais de 1 tonelada, a girafa é um colosso do mundo animal. Não vão subestimando a girafa não, tá? Ah, ela é alta, mas ela é magra. Gente, vocês têm noção da magnitude do impacto que é um coice, uma patada, um chute de uma girafa? Fora que ela tem esses chifrinhos aqui, né? No caso, os machos eles usam em combates por território, por recursos, por fêmeas, né? Agora, girafas já mataram leões, já né, abateram leões. Então, não vai achando que girafa é um animal frágil. Ela é forte, ela é ágil, ela é rápida, corre muito rápido, tem muita força. Tá ok? Não vão achando que é um animal frágil, porque não é não. Mas agora, eu já vi casos de leões abatendo girafas. Um leão macho adulto conseguiu saltar em direção ao pescoço e conseguiu derrubar e abater a girafa. Entendeu? Então é claro que o urso pardo conseguiria, porque o urso pardo é superior ao leão em força, em predação, né? Em armamentos, de garras, de dentes. A gente sabe que leão contra o urso pardo vence, né? Porque ele vence o tigre, então ele também vence o leão. Então é claro que o urso pardo conseguiria predar uma girafa. E sua principal arma é um coice capaz de esmagar crânios com um único golpe. Em um confronto direto, a estratégia da girafa seria manter distância e usar suas patas traseiras ou dianteiras como martelos. O urso pardo, por mais forte que seja, teria extrema dificuldade para se aproximar do corpo da girafa sem ser atingido. Um chute bem aplicado pode alcançar. Se ele conseguir capturá-la por trás e ele subir por aqui, ó, igual os leões fazem, ele já derruba a girafa, entendeu? Só que o urso ele teria que usar emboscada. Se ele for visto, ele pode sim levar patadas, chutes, coices da girafa e complicaria um pouco para ele. Mas se bem que ele tem uma camada grossa de pelo que meio que protege ele do impacto, mas se acerta no focinho, no olho, ali no crânio, a coisa complica para ele. Mas eu diria que a probabilidade maior de vitória seria para o urso. Alcançar velocidades superiores a 200 km por hora, em fração de segundos, causando fraturas letais, até mesmo em predadores como leões. Além disso,
a girafa possui excelente visão panorâmica, o que lhe dá vantagem ao perceber qualquer movimento e se preparar para reagir. Seu pescoço alto serve como torre de vigilância, e sua musculatura nas pernas é tão poderosa que até grandes felinos evitam confrontos diretos. Se encurralada, a girafa luta com ferocidade, e basta um único golpe bem colocado para mudar o rumo da batalha. Contra um urso pardo desprevenido ou mal posicionado, a girafa teria tudo para vencer com agilidade, força e precisão brutal. Esse aqui é óbvio, né, gente? Esse aqui é óbvio que entra, né? Esse é certeza que ganha. Gente, rinoceronte vence hipopótamo, que vence urso polar, que vence urso pardo. O rinoceronte é o segundo maior animal terrestre, o segundo maior mamífero. Ele só perde para o elefante. Entendeu? O rinoceronte é um verdadeiro tanque de guerra vivo. Entendeu? E é um animal que é massa muscular pura, é resistência pura. E esses cornos que são verdadeiras espadas, verdadeiras lanças. Gente, esse aqui é claro que vai vencer o urso pardo, né? Agora, o hipopótamo, ele também vence. Ele vence o urso polar, né? O hipopótamo vence o urso polar. Não vence, digamos que 100% fácil, nem 100% difícil. Eu diria que ele sofreria alguns ferimentos. Ele não ia, passar o carro fácil, entendeu? O hipopótamo não ganharia com um único golpe assim tranquilo do urso polar, né? Talvez em alguns casos sim. Mas aqui rinoceronte é certeza. Rinoceronte e elefante, eles vencem todos os ursos com facilidade. O rinoceronte é um verdadeiro tanque de guerra da natureza, com pele espessa como armadura e um chifre frontal que funciona como uma lança viva. Com mais de 2 toneladas de pura força e um temperamento imprevisível, ele é um dos poucos animais capazes de encarar um urso pardo de frente e sair vencedor. Em uma luta direta, o rinoceronte teria a vantagem absoluta na potência física, capacidade de impacto e resistência ao dano. Se o urso tentasse se aproximar para atacar, bastaria uma única investida do rinoceronte para lançá-lo metros longe, com fraturas graves. O chifre do rinoceronte é afiado e... O termo correto é corno, tá, gente? Desculpa, mas é corno mesmo. Enfim, o que acontece? Esse corno aqui, né, de pura queratina, que é bem afiado, como se fosse uma espada, uma lança, ele consegue literalmente penetrar a carótida do urso, consegue atravessar essa camada grossa de pelo. Isso causaria um sangramento profundo. Entendeu? O urso ia perder muito nutriente, ia perder muita força, com tanto sangue perdido. E afeta aqui, ó, acerta na traqueia, vai causar uma asfixia, porque ele vai ter dificuldade para fazer as trocas gasosas. Entendeu? Além de lançar ele longe e causar fraturas graves. Vai muito mais além. Resistente, e já foi responsável por perfurar leões, búfalos e até veículos em safaris. Além disso, o rinoceronte possui um senso de proteção tão intenso que, ao se sentir ameaçado, entra em estado de fúria total, onde qualquer coisa à sua volta se torna alvo. O urso, apesar de forte e resistente, não tem armamento corporal suficiente para suportar uma colisão frontal desse porte. A massa corporal do rinoceronte é difícil de conter, e seu couro grosso reduz significativamente os efeitos de mordidas e arranhões. Em campo aberto, onde o rinoceronte pode correr e atacar com força total, o urso pardo dificilmente teria chance de escapar ileso ou sair vitorioso. Esse aqui não entra na lista não, gente. Mas ele tem veneno. Não, não tem veneno nenhum, tá? Certeza que ele vai falar que tem veneno. Não tem, tá? Eu sei que a saliva dele tem várias bactérias. Na nossa tem. Então o dragão não seria uma exceção. Ok? Ele tem certas bactérias que possam sim causar leves infecções, possam causar alguns danos, mas não a longo prazo. Igual vocês estão pensando, vocês estão achando que dragão de Komodo é peçonhento. Igual o aracnídeo, igual água-viva, né? Igual serpentes. Não. O dragão de Komodo não é assim que funciona. E vocês pensam que ele não tem dente? Aqui ele tem dentes, tá? Ele tem dente. Sei que são dentes bem pequenos, bem escondidos, mas tem. O dragão de Komodo, apesar
apesar de menor que um urso pardo, é um dos predadores mais perigosos do planeta por causa de sua estratégia de combate lenta, porém fatal. Seu principal trunfo está na mordida, uma combinação de força, bactérias letais e veneno que atinge... Aí, ó, eu falei. Gente, já foi comprovado cientificamente que o dragão de Komodo não é um animal tão pouco venenoso, tão pouco peçonhento. Aprendam a diferenciar venenoso de peçonhento. O venenoso é aquele animal que você ingere e acaba se intoxicando, se infectando. Um exemplo, baiacu, sapos, rãs. Esses animais a gente acaba se intoxicando se a gente ingerir. Se eles forem parar no nosso trato digestório e causam sérios danos. Mas eles mordendo a gente não causam problema. Agora, serpente. Se você ingerir a peçonha da serpente, ela vai digerir como uma proteína. Não vai causar nenhum impacto no seu corpo. A menos quando ela te morde, te pica. Aí a peçonha vai para a corrente sanguínea, entendeu? Espalha pelos órgãos. Aí sim. Aí causa problema, porque é animal peçonhento. Igual você levar picada de aracnídeos, de escorpiões, de aranhas. Se você se alimentar deles, você não vai ter problema. Agora, se você leva picada, aí sim você vai ter malefício. Mas o dragão de Komodo ele não se enquadra nem venenoso, nem peçonhento. Ele é um lagarto grande, um lagarto monitor, que utiliza a força bruta, a mordida, para poder abater suas presas. Entende? Então, já vamos desmistificar essa história aí, não tem mito nenhum. Aliás, tem mito, tem lenda, não tem realidade. Tá ok? Então vamos parar de colocar essa teoria de que o dragão de Komodo tem veneno, tem peçonha, não tem não. Atinge o sistema circulatório da vítima, causando paralisia, sangramento e falência dos órgãos ao longo das horas. Não. Em um confronto direto, o dragão não tentaria vencer com força bruta, mas com precisão e paciência. Uma única mordida bem-sucedida em uma das patas ou no pescoço do urso iniciaria um relógio mortal. Ele não conseguiria alcançar o pescoço do urso com facilidade. Até ele tentar alcançar, o urso já mordeu ele. Gente, até a onça pintada consegue vencer o dragão de Komodo, igual ela faz com o jacaré, com o sucuri. Não ia ter o que o dragão fazer, gente. Ele não vence nenhum desses grandes felinos. Quem dirá um urso? Impossível. O urso poderia até continuar a lutar, mas aos poucos, seu corpo enfraqueceria, suas defesas cairiam, e ele se tornaria vulnerável. O dragão é ágil, rasteiro, e sabe como atacar pelas laterais, sempre mirando as partes menos protegidas do inimigo. Em combate, ele poderia usar sua cauda muscular para desequilibrar o urso e abrir espaço para o ataque fatal. A caudada aí do dragão de Komodo ela é bem forte. Ele usa essa cauda para nocautear, para derrubar várias presas, mas contra um urso pardo ele não vai conseguir muita coisa não. Além disso, a resistência do dragão é surpreendente. Ele pode seguir uma presa por quilômetros enquanto o veneno age. Em uma luta prolongada, o urso começaria a perder energia e a resistência natural, até se tornar incapaz de reagir. No fim, o dragão não vence pela força, mas pela estratégia venenosa de quem sabe matar com o tempo. Ele não vence de nenhuma forma, a menos que ele fuja, né? Vença na velocidade. O único jeito. Esse aqui é claro, né? Eu sei que o rinoceronte entra, o hipopótamo ele não vence o rinoceronte, só em casos raríssimos, mas é claro que o hipopótamo entra aqui nessa lista, porque ele vence o urso polar. Não com tanta facilidade, mas ele consegue vencer o urso pardo com mais facilidade em relação aos outros. O hipopótamo, embora pareça um animal pacífico e reservado, é um dos predadores mais perigosos da África. O que ele falou ali? Não. Mas peraí, por um lado até que faz sentido, porque ele preda, ele é um predador, sabe do que? De planta. Porque, por exemplo, gente, herbivoria é um tipo de predação. Eu aprendi isso em ecologia, né, numa disciplina da graduação de biologia, eu aprendi que herbivoria é sim um tipo de predação. Eu sei que é estranho falar,
Mas você não pode dizer que o hipopótamo ele preda animais. Ele não é um animal carnívoro. Mas ele se alimenta de plantas, de capim, de feno. Ele se alimenta de frutas. Por exemplo, você pega uma árvore, vem um herbívoro se alimentar, a árvore está viva, certo? Aí vem o animal e começa a se alimentar dela, ele não está ali fazendo uma simbiose, ele não está fazendo uma interação harmônica, e sim desarmônica. Porque ele está tendo benefício e contra a planta está tendo prejuízo. Então sim, herbivoria é um tipo de predação. Mas você falar, o hipopótamo é um predador voraz, fica estranho e fica um pouco errado, né? Ou muito errado. Enfim, você dizer que ele é um herbívoro, que ele preda plantas, faz sentido, faz. Mas não é muito legal, acaba soando meio estranho. Então eu não recomendo você dizer que ele é um predador voraz, mas ele é um animal muito forte, muito perigoso. Para mim é o animal mais perigoso do mundo em relação a nós, porque é o animal que mais tira vidas de seres humanos na África e é um dos animais que mais tira vida no mundo. Então, a gente sabe que o hipopótamo ele é um animal muito poderoso, muito grande, muito resistente. Pesa aí 4, 5 toneladas um macho adulto. E olha que essa pele é bem difícil de penetrar, não é igual a do rinoceronte, mas é claro que é difícil. Um animal, um predador carnívoro, ter garras, dentes suficientes para poder penetrar os órgãos internos do hipopótamo, não consegue. Diferente dessa boca gigantesca aqui do hipopótamo, que estraçalha os felinos, poderia estraçalhar fácil os ursos. E sua força bruta é suficiente para derrotar um urso pardo em um confronto direto. Com um peso que pode ultrapassar as 3 toneladas, o hipopótamo possui uma mandíbula incrivelmente poderosa e dentes que podem medir até 50 centímetros de comprimento, capazes de esmagar ossos com facilidade. Quando se sente ameaçado, o hipopótamo se torna um combatente feroz, capaz de desferir golpes com sua mandíbula, ou até mesmo com as patas dianteiras, que são incrivelmente fortes. Eu nunca vi hipopótamo dando patada, né? Eu nunca cheguei a ver. O urso pardo, por mais forte que seja, não tem a resistência ou a capacidade de suporte para enfrentar a violência de um ataque direto do hipopótamo. Embora o urso possa tentar usar sua agilidade para se afastar, o hipopótamo é muito mais rápido em ambientes aquáticos e mesmo em terra firme, sua massa corporal e força são imbatíveis. O urso pardo também... Imbatível não, né? Porque ele não vence o rinoceronte. Na maioria dos casos, ele sempre é derrotado pelo elefante. Eu acredito que o próximo da lista seja o elefante. Vamos ver. Bem, é um bom lutador. Mas, se encurralado, o hipopótamo utilizaria sua força para dominar o confronto, com ataques que poderiam quebrar costelas e esmagar o corpo do urso. É verdade. Além disso, o hipopótamo tem uma resistência impressionante, sendo capaz de lutar por longos períodos sem se cansar, algo que daria uma grande vantagem em uma luta prolongada. Eu colocaria o elefante aqui. Eu espero que apareça, mas ser humano, gente, é uma comparação muito esdrúxula, né? Que também o ser humano utiliza a ganância, a arrogância, a prepotência, as armas de fogo, enfim. A gente tem que falar de animais que utilizam os armamentos naturais, né? Suas garras, seus dentes, suas patadas, caudas, enfim. As patas, as garras, as caudas, os dentes. Ser humano, aí é uma comparação muito maluca, né? Eu colocaria elefante aqui no lugar. E para fechar essa lista com bônus, temos o próprio ser humano, mas não o ser humano comum. Estamos falando de humanos armados com inteligência, estratégia e tecnologia. É claro, né, pô? Aí, você quer comparar o quê? O ser humano vence todos os animais, todos. Com armamento, com inteligência, com estratégia, sabe? Caçadores treinados com armas modernas, ou até mesmo guerreiros de eras antigas que desenvolveram táticas para enfrentar ursos, sempre representaram uma ameaça mortal. Mesmo sem garras ou presas, o homem domina o ambiente com planejamento, armadilhas e conhecimento anatômico. Na história,
Diversos povos enfrentaram e derrotaram ursos em batalhas épicas, como os nativos americanos, caçadores siberianos e guerreiros nórdicos. É claro, porque eles viviam competindo por recursos, né? Que esses aborígenes, né, esses indígenas, eles competiam com os ursos. E eles meio que tinham que ser oportunistas, porque ali os recursos eram muito escassos. E os armamentos não eram tão modernos, eles não tinham tanta tecnologia, tanta inteligência igual atualmente. Mas na época, os indígenas eles eram habitantes da selva, eles tinham que buscar os recursos, eles tinham que batalhar, né? Eles iam ter essas dificuldades, eles iam com certeza enfrentar os ursos para competir, para entrar em concorrência pelos recursos na natureza. Mas é claro, aqueles seres humanos, eles estavam ali caçando, pescando, plantando, cultivando para sobreviver. Não é que nem atualmente esses seres humanos gananciosos que só gostam de aproveitar os recursos da natureza de maneira, entendeu? Antiética, de maneira imoral, ilegal. A mente humana, quando bem preparada, pode ser mais letal do que qualquer fera. É claro, faltou o elefante aqui. O elefante tanto asiático, tanto africano. O africano de preferência, porque tromba, as presas de marfim, o tamanho, a resistência, a força descomunal, por ser o animal mais dominante aí da fauna silvestre, esse sim, já que ele ganha do rinoceronte, ganha do hipopótamo, ganha do urso polar, é claro que ele vai ganhar do urso pardo, sem nenhuma dificuldade. O elefante passa o carro em todo mundo, enfim, já entreguei a verdade no Icrua, é sobre isso, enfim. Agora me conta, qual desses animais você acha que teria mais chance contra um urso pardo? Dessa lista o rinoceronte, mas de todos é o elefante, que faltou nessa lista. Deixe sua resposta nos comentários. E se quiser mais batalhas épicas da natureza, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, a selva é quem manda. E a próxima luta pode te surpreender. Vai lá no Conhecimento Animal e inscrevam-se aqui no Planeta do Conhecimento. Ative o sininho das notificações e deixem muito like nesse vídeo, porque foi trabalhoso de gravar, hein? E ó, me sigam nas redes sociais, compartilhem meu conteúdo com sua família e amigos. Lembre-se do nosso bordão. O conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o Planeta do Conhecimento. Valeu, guys! Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!